essa aula de programação neurolinguística, que é um conteúdo, apesar de já ser estudado há muito tempo nos Estados Unidos e em alguns outros países, no Brasil ainda está ainda pouco conhecido, né? Mas a gente, principalmente aqui, acho que aqui em Teresina também está pouco conhecido, mas é um conteúdo de bastante utilidade, é um conteúdo de bastante prático para você usar, para você potencializar aí o seu, a sua vida profissional, a sua vida pessoal, a sua vida acadêmica também. A gente em todas essas áreas a gente pode utilizar de PNL, a gente pode usar as técnicas de PNL. E é uma coisa que, quanto mais usada ao longo do tempo, mais você percebe a utilidade, mais você consegue trazer um efeito positivo sobre a sua vida, né? Sobre qualquer aspecto. Então, a sigla PNL significa Programação Neurolinguística. Essa aqui já é a terceira aula e a gente vai avançar aqui. Né? Acho que tem alguém com o microfone ligado aí, viu? Vamos dar uma avançada, certo? A gente conversou na aula passada, né? E chamou bastante atenção, muita atenção mesmo, sobre essa tríade, né? Esse tripé aí, né? Emoção, pensamento e ação, né? Como a sua emoção interfere no seu pensamento, o seu pensamento interfere na sua ação. Então, quer dizer, como você se sente interfere em como você pensa, e como você pensa interfere em como você age, tá bom? Isso é uma coisa que a gente tem sempre tem em mente. O Joseph O'Connor, ele disse que a PNL ela começa em você. E essa tríadezinha aí, ela é onde você vai agir, né? Principalmente aprendendo como as suas emoções funcionam, né? A gente está sempre dando flashes lá sobre neurologia, de como o cérebro funciona, de como o sistema límbico gerencia as nossas emoções, de como a maioria das decisões que a gente toma são decisões emocionais e não racionais, tá? A gente já falou sobre isso aqui. Então, como você gerencia essa emoção, que você vai produzir um pensamento mais adequado à situação. Por exemplo, se você estiver se sentindo bem, tudo vai parecer bem, né? Eu até brinco assim, eu faço um gráfico, né? E assim, o pico aqui é onde você está mais alegre e essa parte de baixo é onde você está mais triste, né? As melhores decisões, elas vão sair quando você estiver mais alegre ou quando você estiver mais triste? O que é que vocês acham? Mais alegre ou com humor mais alto ou com humor mais rebaixado? Como é que vocês acham? Mais alegre, Daniel? Escrevam aí no chat. Vocês acham que quando está mais alegre ou quando está mais com humor mais rebaixado? Mais alegre, a Rafaela está dizendo, né? Mais alegre. Gente, isso é pegadinha, né? Isso aqui é uma pegadinha. A melhor decisão não é quando você está mais alegre ou quando você está mais triste, mas quando você está no meio dos dois. Se você estiver muito empolgado, você vai no shopping e você estoura o seu cartão de crédito. Você compra coisas que talvez você não precise. Você foi levado pela emoção do momento, certo? E quando você está muito triste, talvez você se rebaixe demais. Talvez você vá oferecer um serviço e você coloque um preço muito rebaixado, porque você está se sentindo mal, não, estou me sentindo mal, meu serviço não vale tanto. Aí você não vai tomar uma decisão adequada. Qual é o ponto mais equilibrado? É quando você está no meio. Você nem está tão alegre e nem está tão triste. Você está no equilíbrio. As decisões tomadas nesse vão de equilíbrio tendem a ser uma decisão mais equilibrada, tá bom? Então, eu entendi que eu não posso nem estar tão feliz e nem estar tão triste para tomar uma decisão, para gerar um pensamento crítico, tá? Desse pensamento é que vai partir a minha ação. Peraí, eu vou comprar porque eu estou empolgado, então eu vou dar um preço baixo porque eu estou desanimado. Aí vai gerar ação. E essa ação é que vai gerar consequências sobre a sua vida, tá? É a ação que gera consequências, é a ação que gera dividendos, é a ação que gera resultados, tá? É uma outra coisa que a gente fala também. A teoria, 1% de prática vale mais do que 99% de teoria, tá? 1% de prática vale mais do que 99% de teoria. Porque o resultado, ele vem da prática, ele não vem da teoria, tá? Eu sempre bato isso em todas as aulas, em todo lugar que eu comento, olha, boa noite, Vitória. Qualquer conhecimento que você tenha, pratique ele o mais rápido possível.
aprendeu aqui, pratique imediatamente, tá bom? Se você não praticar, não vai ter resultado. Você vai ter só um conhecimento lá, que um dia você vai falar, eu aprendi isso, eu fiz um curso de PNL lá em 2020, mas não teve muito resultado. Não teve resultado por quê? Porque eu não pratiquei. Porque se você não praticar, não tem resultado. Imagina, por exemplo, que a Vitória que chegou aí agora, a Vitória esteja morrendo de fome, com aquela fome, há muito tempo sem comer, eu quero comer uma coisa bem gostosa, né? O que é, Vitória? É uma coisa bem gostosa que você gosta de comer? Hambúrguer, pizza, sushi, salada. Vou falar agora de salada. Eu quero comer uma coisa bem gostosa. Pronto, a Vitória gosta de pizza. Aí eu peço aquela pizza muito boa, borda de requeijão, não sei se de camarão, do que é a pizza. Aí eu pego a pizza e entrego a pizza para a Vitória. Resolve o problema da fome dela? Eu entregar a pizza para ela? Sim ou não? Não resolve. Só resolve o problema se ela comer, entendeu? Só se ela fizer o ato de comer. Se ela só tiver com a pizza ali e não consumir, não vai matar a fome dela, entendeu? É assim o conhecimento. Você ter o conhecimento e você não praticar é a mesma coisa de você ter a comida e morrer de fome, entendeu? Você não aplica aquilo que você está aprendendo, tá? Gente, isso é uma dica de ouro, assim. Aplique o que você está aprendendo. Você está estudando oratória lá com o professor, você está estudando política com o pessoal do 180 graus aí, você está estudando escrita para a web, você está estudando um monte de coisa, está estudando PNL com o professor Valdemir. Aplique isso, use, faça. Você aprendeu como é que faz um texto para a web? Escreva, faça o texto imediatamente, né? Você aprendeu lá a construir um post lá nas aulas não sei se é do Samuel ou se é do Josaé, você aprendeu? Faça. Pegue um post, faça um post seu, pessoal. Aplique o que você conhece, o que você aprendeu, entendeu? Então, assim, emoção, pensamento e ação. Quando você sai, por exemplo, você assiste uma aula de um conteúdo, você não sai dessa aula, assim, às vezes empolgado. Gente, isso é muito legal e tudo que eu aprendi. Isso é a sua emoção, entendeu? Manipule essa sua emoção, pegue essa sua emoção e diz assim, então vou produzir um post aqui agora, né? Eu aprendi a fazer vídeos para o YouTube, eu vou fazer um vídeo agora, né? Nesse momento que eu estou ali, eu aproveito essa minha emoção positiva e produzo esse pensamento e vou gerar uma ação. Assim eu obtenho resultados, tá? Assim que eu obtenho resultados. É assim que a PNL ela começa em você, tá bom? É assim, entendendo como você se emociona, como você gerencia suas emoções, como você gerencia o seu pensamento e como você vai ter um resultado disso, que é da sua ação, tá bom? Então, não teoria é muito bom, mas tem que ser colocado em prática. Aprendi, aplico imediatamente, tá? Qual que é a minha emoção assim? Eu decidi uma coisa lá atrás. Como que eu estava me sentindo no momento dessa decisão? O que eu estava sentindo na hora? Quando eu decidi, eu estava pensando lá, não sei se o caso, se eu comprar uma bicicleta. O que você estava sentindo na hora? Lembre disso. Aí você vai perceber que como você estava se sentindo interfere muito no seu pensamento. Tá bom, gente? Isso aqui é uma coisa que tem que ficar bem massificada na cabeça da gente, tá? Outra coisa que a gente viu, fazendo uma pequena retrospectiva, né, foi a questão da ecologia, que é ecologia interna e ecologia externa, né? Eu não sei se tem alguém novo que está vendo essa aula pela primeira vez, né? Como é que funciona a ecologia? A forma com que você se relaciona com o ambiente, né? Como as suas decisões vão ter impacto na sua vida. Aí na minha vida internamente, em mim, a minha ecologia interna, o impacto em você, nos seus valores, nas suas crenças. Aquilo que eu quero vai ter algum impacto nas minhas crenças. Por exemplo, eu acredito muito, sei lá, em valores X e Y. Aí eu vou tomar decisões que são de encontro a esses valores, isso vai impactar a minha ecologia. Pode ser que eu me sinta mal com isso, entendeu? A ecologia externa, o impacto nas pessoas próximas a você, no seu ambiente, tá? Tipo assim, eu quero muito, sei lá, ser correspondente, trabalhar como jornalista correspondente Brasília, São Paulo, não sei, talvez exterior. Aí eu penso assim, quando eu for para o exterior, eu não vou poder levar toda a minha família, né? A minha família vai ficar aqui. E ela vai sentir saudade de mim. Eles vão sofrer com isso. Aí você tem que levar em consideração tudo isso, né? Para que, por exemplo, você não esteja lá, se mudou para Brasília, se mudou para São Paulo e chega lá passar 2 ou 3 meses e dizer, não, eu quero voltar porque eu não consigo
não consigo ficar longe da minha família. Isso tem que ser medido, né? A parte da ecologia, você tem que prestar bem atenção na sua tomada de decisão para que você não tome decisões equivocadas, para que você não vá, por exemplo, seguir um caminho e se arrepender depois, né? Quanto mais você perceber como você funciona, né? Quais são os seus valores, quem são as pessoas que realmente importam para você, quem realmente você deve satisfações, quem realmente tem aquela vozinha na sua cabeça, como que isso vai impactar, né, nessas pessoas. E isso é uma coisa muito importante que você faça. Para tomada de qualquer decisão que seja mais ou menos séria, você tem que levar em consideração os aspectos da ecologia, tá bom, gente? Vamos à nossa retrospectiva e a gente falou sobre consciente e inconsciente, né? De maneira bem rápida, o consciente é a parte da mente que a gente está vendo, né? Que eu consigo gerenciar. Tipo, agora eu estou falando, eu estou usando do meu consciente, né? A gente gerencia isso, né? Como tem esse desenho aí do Pinker e o cérebro, não sei se vocês lembram dele, né? O consciente são as decisões que eu tomo baseado em dados, em análise, que facilmente mudam. Eu consigo, se eu olhei isso aqui está funcionando, não está funcionando, e tipo, não está funcionando, eu tenho um modelo que funciona, eu consigo mudar de ideia, tá? Da flexibilidade cognitiva, né? E o Pinker, ele representa o inconsciente, são as decisões baseadas em emoção, em padrões mais usados, né? Aquelas padrões que estão lá no inconsciente da gente. São aquelas decisões que você faz, mas você não sabe explicar exatamente por quê, né? Por exemplo, é tipo a sua cor preferida. Você não sabe dizer por quê que a sua cor preferida é o azul, é o rosa, por exemplo. Você não sabe dizer. Você não tem como dizer exatamente, não, o azul é por causa disso, disso, disso. Mas provavelmente lá no seu inconsciente tem um padrão de decisão. Em algum momento você escolheu o azul e isso ficou gravado lá, tá? Ou então, em algum momento, alguma pessoa que você gostava muito estava vestido com a roupa de cor azul. Ou então, um padrão de personalidade, né? Por exemplo, se eu perguntar para você que tipo de pessoas você gosta, você vai dar uma série de características, né? Você vai dizer assim, olha, eu gosto de pessoas assim, assim, assim. Essas características são padrões que estão lá no seu inconsciente. Se você não souber explicar racionalmente por quê, é porque é um padrão que está lá no seu inconsciente, tá? Só para a gente diferenciar o consciente do inconsciente, tá bom? Eu vou trazer aqui um pequeno hands-on para a gente ver aqui, acho que é no próximo slide, tá? É, já que a gente já entendeu o que é consciente e o que é inconsciente, eu queria pensar com vocês aqui sobre algumas dessas situações aqui, e eu queria que vocês me dissessem se é consciente ou inconsciente, tá bom? Vamos lá, né? Quando é que você está atuando? Quando é que cada um está atuando? Se é consciente ou se é inconsciente? Lá, quando você chega, quando o shopping reabrir, né? Não sei se é amanhã ou se é depois, que você chegar lá no McDonald's e você pedir lá, não, eu quero um quarteirão, quero isso, isso, isso. Aí tá aquela fila lá atrás de você, um monte de gente, o cara lá atendendo lá, ele te pergunta assim, senhor, o refrigerante pode ser Coca? Eles não fazem essa pergunta. Aí o que você responde? Provavelmente você vai responder Coca, né? Pode. Então sim, pode ser. Quando eu trago essa resposta imediata, eu estou usando o quê? O consciente ou o inconsciente? O inconsciente, a Ingrid acha. A Ingrid, você está aí, não tinha visto você. Seja bem-vinda, tá? É o inconsciente, a Regina acha que é o consciente. Sim, o Vitor é inconsciente. Pronto. Quando o atendente ele te pergunta, diz assim, senhor, o refrigerante pode ser Coca? Você pensa para responder? Pensa assim, não pode ser Coca. Eu quero Guaraná, eu quero Fanta, eu quero alguma coisa. Quando você não pensa, você responde de pronto, sim, pode ser. Você está respondendo como inconsciente. Você trouxe um padrão. Quando ele fala assim, um refrigerante pode ser Coca, ele traz lá do seu inconsciente a imagem de uma Coca-Cola, do seu consciente, entendeu? Para que você racionalize aquilo ali, dá trabalho. E às vezes a gente não tem essa preguiça mental. Ah, pode ser, entendeu? Então, você está respondendo com o inconsciente, tá? Ele está falando com o seu inconsciente. Vocês acham que ele está perguntando ali à toa?
Não, ele não está perguntando à toa. Você sabia que quando o atendente ele sugere isso, o refrigerante pode ser Coca, senhor, ou as vendas aumentam do refrigerante? Tipo assim, eu sou um representante do refrigerante X. Aí eu chego lá e digo pro cara do McDonald's, ó, pede para os caras perguntarem se o refrigerante pode ser Tubarel, por exemplo. Eu sou representante do Tubarel, eu chego lá, pede pro cara perguntar se é Tubarel. Se o refrigerante pode ser Tubarel, o cara vai e bota. As vendas vão aumentar. Tá? Isso é um recurso que os restaurantes usam. Aquela coisa que está periférica, que você não está prestando atenção, ele te vende. E ele vende essa sugestão para o cara que é o fornecedor, entendeu? Ele diz para o fornecedor, ó, se você me pagar tanto, ou se você me dá um desconto X, eu faço esse tipo de pergunta, tá? Isso é uma estratégia de neuromarketing, tá, gente? A Ingrid está falando aqui, mas se a pessoa estiver focada no pedido, provavelmente teria outra resposta. Aliás, pelo contrário, se ela não estiver focada no pedido, sabia? Porque se ela tiver, geralmente você vai, você escolhe, você pensa no sanduíche, né? Ah, eu quero Big Mac, eu quero um Burger King, né? Vou fazer propaganda só do McDonald's, não. Eu quero isso. Quando você vai escolher, se você não tiver montado o seu pedido ali, pensado sobre o refrigerante, provavelmente você vai aceitar a sugestão do cara. Se você não tiver focado naquilo. É o mesmo caso, por exemplo, de vendedores de sapato, sabe? Ele chega para ti e diz assim, você está escolhendo o sapato e tal, tal, tal. Aí quando você termina de escolher o sapato, aí ele diz assim, ó, só a meia, qual que é a meia? Vai ser essa ou essa? Ele te mostra duas opções de meia. Aí geralmente quando você olha, não, eu quero essa daqui. Aí você pensa assim, gente, mas eu nem queria comprar meia, eu só queria comprar um sapato. Se você não racionalizar ali na hora, você compra meia, sem perceber, entendeu? Isso é Isso é estratégia de bons vendedores, né? Os bons vendedores, eles fazem isso. Você não pode vender o sapato e deixar de vender a meia, tá? Isso é até uma afronta contra os vendedores, tá? O cara vende uma coisa, mas ele tem que vender os acessórios também. No caso aí do sanduíche, o refrigerante é acessório, é o que você não está pensando, tá? E eles não, tipo assim, os grandes restaurantes aí, rede de fast food, eles não brincam de vender comida, não. A gente pode até brincar de consumidor, mas os caras não brincam de vender comida, não, tá, gente? Vamos aí para a próxima, né? Aí o cara diz assim: preciso ver a taxa de juros antes de escolher o financiamento. O cara tá usando o consciente ou inconsciente? Os caras já foram aqui lixeiro, né? Consciente, consciente, consciente. Todo mundo acha que é consciente, né? Eu também acho que é consciente, né? Tô brincando, é consciente. Por quê? Porque o cara tá querendo uma coisa, né? Imagina que eu tô lá, vou fazer um financiamento, eu quero comprar, sei lá, uma BMW F850, uma motocicleta. O cara, se eu compro ela. Aí eu vou comprar essa motocicleta e eu preciso ver antes, espera aí, eu vou comprar, eu tô empolgado aqui, mas espera aí. Para que eu compre, eu preciso ver a taxa de juros, né? Eu saber se eu posso pagar, se o número de parcelas, eu tenho que analisar. Quando eu estou analisando várias opções, colocando na mesa aqui, eu estou usando a minha parte consciente da mente, tá? Entendeu? De fato, eu estou usando consciente. As decisões racionais, tá? Cadê as meninas aí desse grupo, né? Meninas, escutem bem aqui o tio, quando o tio tá falando para vocês, tá? Quando vierem dois caras pedindo para namorar vocês, dois caras, aí tem um cara que é o nerd, né? Tem um cara que é aquele nerdão, óculosão parecido com o meu aqui, que gosta de matemática, física, química, é um asa, é excelente, é o melhor aluno da turma. Pede para namorar com você. Aí vem o outro pedir para namorar com você, o Zé Droguinha, aquele bem cabelinho estiloso e tal, aquele bem estereotipado. Qual vocês vão escolher? Vocês, meninas, vão escolher com o consciente ou com o inconsciente? Hein? Ingrid vai escolher o nerd? Tu jura, Ingrid, que você vai escolher o nerd? Nesse momento, meninas, vocês vão decidir. Vocês decidem como? Com o consciente ou com o inconsciente? Eita, pai, mano, mentira. Mentira, vocês não fazem isso. Vocês vão escolher o cara do cabelinho chapeado, né? Com luzes e tal. Eu tô brincando com vocês, mas esse tipo de decisão dificilmente você vai tomar baseado no consciente. Não, eu vou namorar o cara que é nerd, porque
ele vai ser um bom aluno, ele vai fazer uma boa faculdade, ele vai me dar uma condição melhor, nós dois juntos vamos nos unir, nós vamos fazer uma família de intelectuais e tal, e vamos ser felizes e tal. Eu queria muito que fosse assim, né? Mas, enfim. Vamos lá, pensem nisso, tá bom, meninas? No próximo ponto aí, o 3, ele diz assim, né? Para onde vamos? Eu conheço um lugar massa demais, tem uma vibe legal. Quando eu digo isso, né? Imagina que eu, a Clarissa, a Vitória, a Rafaela, o Daniel, a gente vai sair aí, nós somos amigos, vamos. Aí eu digo isso. Para onde é que a gente vai? Para onde vamos? Eu digo, eu conheço um lugar massa demais, tem uma vibe legal. Eu estou decidindo com o quê? Com o consciente ou com o inconsciente? A Ingrid acha que é inconsciente, a Clarissa acha que é com o consciente. Qual é o padrão que a gente está usando aí agora? O que eu estou usando para decidir quando eu digo uma frase dessa? Eu acho, vocês podem até discordar de mim se acharem que não é, tá? Mas pensem assim, eu conheço um lugar massa de uma vibe legal. O que é vibe? Vibe tem a ver com o quê? Com a energia do lugar, né? Como eu me senti naquele dia que eu fui lá. Não, da outra vez que eu fui lá, tava uma vibe legal, e foi bem bacana, tudo, né? Só que nesse dia eu tava emocionado, né? Não sei com quem eu tava, vai que uma banda tava tocando, foi legal e tudo mais. Isso tem a ver com o meu estado de espírito, meu estado emocional, não tem a ver com o lugar em si. A vibe é intangível. Você não sabe o que é vibe? Ah, se eu dissesse assim, para onde é que a gente vai? Não, vamos lá na pizzaria, lá naquela pizzaria lá no Disseu, perto da casa do Daniel, porque lá o atendimento é excelente, a pizza é muito boa, o preço é bem legal e dá para pagar com todos os cartões de crédito lá. Dá para a gente dividir tranquilo. Essa seria uma decisão baseada no consciente, tá bom, gente? Agora, quando eu digo na vibe, foi legal, não sei o que, não sei, cara, lá é muito massa, não sei dizer exatamente por quê. Quando eu não sei descrever exatamente por quê, é porque é um padrão que está vindo lá do inconsciente, tá? Não quer dizer que o lugar não é legal, estou dizendo que a gente só quer saber de onde está partindo a decisão, tá legal? Perfeito, vamos. O Daniel tá dizendo que a pizzaria lá é boa mesmo, né? Depois a gente vai, Daniel, comer essa pizza, tá? Quando eu acabar a minha dieta, que vai durar 5 anos. Ponto 4, tá? Não sei, alguma coisa me diz que dessa forma vai ser fantástico. Eu tô decidindo com o que aí? Eu não sei. Alguma coisa tá me dizendo que essa aula aqui hoje vai ser extraordinária. Todo mundo vai sair daqui sabendo tudo sobre o consciente e inconsciente. Pronto. Essa é uma decisão característica do inconsciente. Eu não sei, alguma coisa me diz, sabe? Sei lá, eu estava vindo aqui e, sei lá, um pássaro passou voando perto de mim, sei lá, eu encontrei ali uma moeda no chão, alguma coisa. O universo está conspirando que dessa forma vai ser legal, entendeu? Essa coisa intangível, essa coisa que eu não sei dizer exatamente, provavelmente vem do meu inconsciente, tá? Essa é uma decisão que vem do inconsciente, tá bom? Rafaela tá dizendo, vixe. Esse ponto número 5, diz assim, tinha um slogan, né, que o SBT estava dizendo, SBT, a TV da família brasileira. Pronto, a TV da família brasileira. Deixa eu ver, a Rafaela. Rafaela, você acha que isso ele tá falando com o inconsciente ou com o consciente? Quando o SBT fala assim para você, Rafaela, SBT, a TV da família brasileira, ele está dizendo que ele está falando com o seu consciente ou com o seu inconsciente? Carlos Eduardo, ela acha que é consciente, que é o consciente. Gente, claro que não. Ele está falando com o inconsciente da gente. Exatamente, ele está falando com o inconsciente, tá? Todo mundo tem família? Tem família. O que ele está fazendo? Todo mundo tem um padrãozinho de família, né? Papai, mamãe, irmão, ou papai, irmão, mamãe, vovó, ou papai, mamãe, titio, papai, irmão, uma configuração de família. Aí eu vou perguntar assim para ti, Rafaela, você gosta da sua família? Você gosta da sua família? Claro, você ama a sua família. Quando você escuta a palavra família, ela te, ela traz um engajamento emocional, tá? Ela traz um engajamento emocional para você. Aí você traz a palavra família e você evoca a imagem da sua família e você traz aquela emoção.
Quando eu trago essa imagem que vem lá de trás e essa emoção, eu estou usando o meu inconsciente, tá? Aí essa frase, ela está falando para o seu inconsciente. SBT, a TV da família brasileira. Está chamando você, tipo assim, eu tenho que assistir o SBT porque o SBT é a TV da minha família, entendeu? Você não vai de encontro à sua família, você não quer o mal da sua família. Ele está emparelhando o nome SBT com o estímulo da sua família, tá? Isso é altamente neuromarketing, é uma decisão altamente emotiva, né? Por isso fala muito com o inconsciente, tá bom? Deixa eu ver o que a gente está querendo mexer na emoção da pessoa que está assistindo. Exatamente isso. Exatamente o que ele está querendo fazer, tá? No último ponto aí, o 6, ele diz assim, vai querer ajuste elétrico nos bancos? Pode ser. Aí o cara responde, né? Você vai querer ajuste elétrico nos bancos? Ele pode ser. O motor sendo 2.0 já está legal, certo? Inconsciente ou consciente? Inconsciente, né? Isso é bem inconsciente. Vocês percebem que isso aqui se encaixa no mesmo padrão lá do McDonald's? Do, da decisão lá pelo refrigerante? Por exemplo, quando o cara diz assim, você quer os bancos do carro com ajuste elétrico? O cara, tudo bem, o motor 2.0, tá beleza. Eu estou escolhendo o quê? Eu estou escolhendo o motor e eu estou deixando o vendedor escolher se o banco é elétrico, se tem direção elétrica, se vai ter é, retrovisor elétrico. Eu estou deixando ele escolher um monte de opções, né? Então, eu não estou me importando. Eu tô focado numa coisa e o meu inconsciente está decidindo outras coisas, tá, gente? Isso aqui é uma decisão do inconsciente também, tá? O vendedor, ele está usando disso, né? Não, vamos botar. Se eu dissesse, por exemplo, aqui para o vendedor, rapaz, não, cara, eu não quero banco elétrico, não. Eu não quero isso, não. Aí o vendedor vai dizer o que para mim? Se ele for um bom vendedor, ele vai dizer assim para mim, rapaz, Valdemir, um carrão desse, motorzão 2.0, tu vai andar com ajuste manual? Aí, o que, que, ele vai, que eu vou ficar impelido a fazer? A colocar o banco elétrico, entenderam? Tá? Gente, a gente não... Se você viram em 6 situações assim que eu tirei aqui da minha cabeça, né? Que racionalizam isso, né? Pra gente pensar quando é que eu estou decidindo, quando é que estou decidindo com o consciente, quando é que eu estou decidindo com o inconsciente, tá? O objetivo é que você se torne vigilante quanto a isso, tá? Preste atenção quando você está decidindo com o inconsciente. Aliás, quando você percebe a sua decisão, é um indicativo de que você está no consciente, tá? Quando você escolhe sem pensar, provavelmente é um padrão do inconsciente, tá? Você pode até, coisas bobas, você, tipo, refrigerante que vai acompanhar, a bebida pode ser coca, tudo bem, isso não vai trazer impacto nenhum, não. Mas outras coisas que às vezes são importantes, são decisões importantes que você toma sem pensar, entendeu? Que vem um padrão lá do teu inconsciente que você não sabe se é um padrão que se adequa àquela situação, tá bom? Pensem sobre isso. Pense quando você está decidindo racionalmente, quando você está decidindo inconscientemente, tá, meninas? Lembrem disso. Quando o nerd chegar lá falando com vocês, gaguejando, falando assim, porque o que queria é te convidar para tomar um sorvete, viu, Rafaela? Entendeu? Lembre disso, tá bom? Pense, daqui eu tô indo para onde? Tá bom? Lembrem disso, tá, gente? Vamos avançar um pouquinho, tá? Pam, pam, pronto. Pressupostos em PNL. Gente, essa aqui é uma parte que costuma ser polêmica, tá? É uma parte que costuma ser polêmica. Mas vamos lá. O que são pressupostos em PNL, né? Pressupostos são ideias, né, que foram testadas sobre alguns aspectos, mas não são ideias que foram testadas como uma lei científica, por exemplo, né? Tipo uma fórmula matemática que funciona aqui, funciona na China, funciona lá nos Estados Unidos, funciona em qualquer lugar. Uma lei universal da ciência, tipo a lei da gravidade. Essas não é dessa forma, tá? São coisas que foram testadas e funcionaram na maioria das situações. Na maioria, escutem bem, na maioria. Isso quer dizer o quê? Que um pressuposto, eu posso falar aqui, um pressuposto,
eu disse assim, cara, isso funcionou muito para mim, viu, Daniel? Viu, Carlos Eduardo? Isso aqui funcionou, mudou muito minha vida. E para você, não fazia o menor sentido. Você dizia assim para mim, não, mas isso aí não tem a menor lógica, entendeu? Por isso que são pressupostos, eles são oferecidos a você, tá? Não são leis, não é coisa que é e pronto. Não são leis, tá bom? Não entendam isso como isso aqui é definitivo, não entendam. Na verdade, os pressupostos eles são para serem analisados e testados. A gente vai ler alguns, a gente vai discutir aqui alguns, mas você vai olhar e dizer assim, peraí, isso aqui serve, isso aqui não serve. Isso aqui eu vou testar, isso aqui não faz o menor sentido, eu nem vou testar isso, tá? E não são conceitos, assim, não são frases que são simples de serem compreendidas. Tem que pensar bastante sobre elas. Discutir, de preferência com outra pessoa, você escolhe aí uma outra pessoa, o Carlos Eduardo, por exemplo, pode discutir aí com a Rafaela, pode juntar, vocês conversarem, cara, isso aqui, ó, esse pressuposto serviu para mim, esse aqui não serviu, tá? Sejam absolutamente críticos quanto a isso, tá? Eu lembro das primeiras vezes que a gente apresentou os pressupostos, né, lá nas aulas presenciais no Galaxy, e assim, gerou um alvoroço, né? Não, mas isso daí não funciona. Quem é mais aguerrido, quem gosta mais de saber os porquês, não, professor, mas isso aí não funciona, não. Eu falo assim, eu concordo com você, não funciona para você, funciona para mim. Tem coisas que funcionam para você e não funcionam para mim, né? Isso depende, tem muitas variáveis, né? A PNL ela não começa em você, então você tem que concordar. Se em você, lá, o seu núcleo existencial não funcionar para você, não adianta, tá? Isso é bem. A gente fala dele aqui, viu, Ingrid? A Ingrid está falando aí nos pressupostos, né? Enfim, acho que se você juntar tudo, são na faixa de uns 20 pressupostos em PNL. Você vai variar de autor para autor, né? Você vai variar. E aí você pega lá os que você encontrar, poxa, esse aqui é legal, vou usar como minha diretiva e tal. Daqui a pouco você mesmo cria os seus pressupostos, né? São aquelas ideias que você fazem sentido para você. Olha, eu vou escutar, sei lá, eu vou escutar o que a minha mãe diz, por exemplo. A minha mãe sempre está certa. Isso é um pressuposto. Aí você resolve aderir isso. Não, isso é o correto, sabe? Aí, isso é um pressuposto, uma espécie de crença, né? E a ideia é que você consiga construir, identificar os seus e construir os seus. O estudo de PNL ele te dá algumas sugestões, né? Que a gente vai ver aqui nos próximos slides. Esse aqui é um pressuposto que eu mesmo, com esse tempo todo estudando PNL, eu trouxe para mim mesmo, né? Que é isso aí, né? Só é possível enquanto você não começa. Depois disso, fica apenas difícil, tá? Só é impossível enquanto você não começa. Depois disso, fica apenas impossível. Vocês concordam? Digam sim ou não. Tá. Se vocês concordam com essa frase que está aí do famoso Pratique ton PNL Valdemir Lima. Vocês concordam? Você concorda? Gente, todo mundo concorda? Vamos colocar isso, né? Vamos colocar isso como pressuposto de PNL, né? Certo? Se eu pedisse para vocês para desafiar esse pressuposto, o que é desafiar? É testar ele. Imagine alguma situação que isso não se aplique. Por exemplo, imagine que eu quero voar. Eu quero voar. Eu quero voar. Eu, Valdemir, eu quero voar. Eu sou um ser humano, não tenho asa. Eu não vou poder usar de nenhum recurso tecnológico e eu quero voar. Se eu começar a voar, vai ficar difícil voar ou vai permanecer impossível voar? O que é que vocês acham? Aí fica difícil, né? O que é que vocês acham? Fica pronto. A ideia, gente, é exatamente essa, entendeu? Que você não aceite o pressuposto. Que você questione. Você pense assim, poxa, mas isso aqui é verdade? Frases de efeito, elas são bem legais. E você pegar a frase de efeito e você mete lá no Instagram, bota lá uma coisa, beleza. O legal é que você teste. Que aí serve para mim, funciona e tal. Em que ambiente isso aqui serve, né? Por exemplo, quando você é desafiado, você sente o quê? Você sente medo, você sente ansiedade, você fica assim, meu Deus, será se eu consigo fazer isso? Será se eu consigo aprender esse conteúdo?
Será se eu consigo ir lá naquela entrevista de emprego e conseguir ser contratado? Será se eu consigo, por exemplo, ir fazer uma venda? Eu quero vender um anúncio no meu blog. Eu quero provar que o meu blog é o melhor. Quero provar que eu sou o melhor escritor para a web, entenderam? Será se eu consigo fazer isso? Aí eu penso assim, essa sensação que eu tenho, ela, como é que eu cheguei nessa conclusão? Que todas as emoções que você sente, elas são opostas à ação. O que é o oposto à ação? Por exemplo, toda emoção que você sente, ela denota, ela precede uma ação, tá? Por exemplo, por que é impossível você fazer uma coisa e continuar com medo? Porque o medo, eles estão em lados opostos, né? Quando você diz aquela frase de efeito que até o Will Smith coloca, né? Todos os seus objetivos são logo após a barreira do medo, tá? Pronto. Eu posso ser o cara mais medroso da face da Terra. Eu posso estar inseguro quanto ao conteúdo, eu posso estar aqui e trazer uma aula e tal, mas no momento que eu ligo aqui a câmera, que eu estou vendo vocês, e quando eu começo a falar do conteúdo, o meu cérebro ele faz o quê? Ele desfoca do medo e passa a focar na ação. Aí eu não tenho mais tempo de sentir medo, entendem? Certo? Então, assim, o impossível ele é intangível, é uma coisa que está lá, que é uma teoria. Palavras como impossível, nada, essas palavras não existem. Não existe um correspondente físico a isso. Tá? Não existe uma coisa assim, o nada, por exemplo. Dá uma imagem do nada. Não tem como você dar uma imagem do nada. Por exemplo, a palavra não, ela não existe. Então, é só uma ideia, né? Não existe um correspondente físico, tá? Então, assim, quando eu penso no impossível, aí eu penso assim, não. Quando eu começar a fazer, pronto, eu até brinco e digo assim, quando você tiver uma tarefa difícil, você só precisa de fazer duas coisas. Sabe o que é? Diante de qualquer tarefa difícil que vocês tiverem, você só precisa fazer duas coisas. Começar e terminar. Olha só, se você começou, você já fez 50% do trabalho. Não é legal? Já fez 50% do trabalho. Só precisa fazer duas coisas na tarefa difícil. Começar e terminar, tá bom? Depois que você começa, pronto, aí você já tem uma ideia. Já sei construir isso, tá? Santos Dumont tinha a ideia de voar, entendeu? Quando ele começou a trabalhar no avião, que ele começou a ver que, caramba, isso aqui pode funcionar, entendeu? Pronto, o impossível deixou de existir. Aquela ideia do impossível, ele entendeu que era uma mera questão de tempo até ele chegar ao objetivo, tá? Mais na frente a gente vai ver que não existe fracasso em PNL, só existe feedback. É outro pressuposto polêmico, tá bom, gente? Então, assim, desafiem os pressupostos, tá? Desafiem, testem, né? Assim, olha, isso aqui é o meu sonho, assim, que depois da quarentena eu vou estar passeando lá no shopping, aí, então tá lá comendo um sanduíche lá do McDonald's, tomando, não com Coca, com Fanta, tá? Tomando comendo um sanduíche com Fanta, e o cara passar lá longe e dizer assim, professor Valdemir, rapaz, como é que você tá? Rapaz, aquele pressuposto lá não funciona não. Você me desculpa, não funciona não, porque eu testei dessa forma e tal. Pronto, a minha ideia é que a gente chegue nesse nível, sabe? Começa a testar, questionar e ver o que funciona e ver o que não funciona. Tá bom, gente? Vamos aqui avançar para os pressupostos, tá? A ideia é essa. Questionem, tá? Pressupostos em PNL são os princípios básicos da PNL, tá? Sua filosofia orientadora, suas crenças. Não é necessário acreditar que sejam verdadeiros. São pressupostos. São oferecidos a você. São suposições. Porque você supõe que sejam verdadeiros e depois age como se fossem, tá? É como se fosse uma regra que você aceita. Você aceita ou não aceita, tá? É uma escolha sua, tá? Mas isso usando a parte racional, tá? Usando o consciente. Você vai testar consciente e consciente. Não não teria sentido, por exemplo, alguém chegar para você e perguntar lá, sei lá, perguntar para o Daniel, ou então perguntar para a Rafaela e dizer assim, Rafaela, você acha que, por exemplo, um pressuposto de PNL é o mapa não é o território? Aí eu digo assim, Rafaela, você acha que o mapa realmente não é o território? A Rafaela olha para mim assim, não sei, professor, não sei. Eu acho que é. Eu acho que é. Isso denota o quê? Que a pessoa não pensou sobre aquilo, né? Você não raciocinou sobre aquilo, né? E a gente tem que pensar, gente. A gente tá, assim,
abrindo um pequeno parênteses, a humanidade, ela está numa época que a gente está com preguiça de pensar. Isso é terrível, né? Você não raciocinar sobre aquilo, né? Eu não sei, quem me conhece, que tem meu contato, tipo Instagram ou WhatsApp, eu gosto de brincar, às vezes colocar pequenas adivinhações, assim, tipo nome de filmes, né? Aconteceu isso, qual o nome do filme? Era a brincadeira que existia. Aí eu ponho lá no meu status. Aí tem pessoas que vão assim, ou o que que é? Diz aí como é o nome do filme e tal. A pessoa não tem aquela curiosidade de raciocinar sobre o assunto, né? Agora, existem outras pessoas, um grupo seleto, assim, que a pessoa diz assim, manda uma mensagem para mim, responde o status. Valdemir, isso tem a ver com isso, né? Aí eu falei assim, tá indo no caminho certo. Aí a pessoa diz assim, não diga a resposta ainda não, que eu vou chegar lá, entendeu? Exatamente assim. Não diga a resposta não, que eu vou chegar lá. A pessoa está fazendo o quê? Fazendo um exercício mental de raciocinar sobre aquele problema. Gente, é a mesma coisa de um músculo, tá? O cérebro é a mesma coisa de um músculo. Se você não usar, se você não pensar, se você não raciocinar, não ache que na hora que você precisar dele, ele vai funcionar, não, tá? Não tenha preguiça de pensar, não tenha preguiça de se dedicar a uma coisa que é complexa, sabe? Tipo assim, jogar dama é muito legal, mas jogar xadrez é mais legal ainda, entendeu? É mais legal ainda. Assistir um filme é muito legal, mas você assistir o documentário sobre o filme é mais legal ainda. Sabe o que é mais legal do que ver o documentário sobre o filme? É você ler o livro que deu origem ao filme. Assim, é aprofundar o discurso, é pensar como foi que o cara chegou a isso, sabe? Como é que ele chegou a esse pressuposto, tá? Gente, a ideia do... A gente conversando aí com o Dr. Helder, a ideia dele é que as pessoas que passem pelos cursos do Galaxy sejam pessoas que influenciem a sociedade, tá? Vocês trabalham na área de comunicação, a ideia é que vocês influenciem a sociedade. Como é que eu vou influenciar a sociedade? Pensando, trazendo ideias originais, trazendo boas colocações, trazendo boas opiniões, entendeu? Não é ficar discutindo bobagem lá, tipo coxinha ou mortadela lá aquelas discussões infinitas de posts nas redes sociais. É que você tem um entendimento. Quando alguém te pedir uma opinião, você de fato tem uma opinião. E como é que você vai fazer isso? Raciocinando, treinando, sabe? Treinando. Assim como você exercita, assim como você exercita o corpo, exercite a sua mente também, tá, gente? A gente não pode ser preguiçoso em pensar, não, tá? Desculpem a pequena digressão aí, tá? Mas é isso mesmo. Vamos lá então, né? Para os pressupostos. O primeiro e talvez o mais famoso, se você digitar PNL lá no Google, né? O cara vai começar falando, uma das primeiras frases que ele vai falar é isso: o mapa não é o território, tá? E se você, por exemplo, já teve aula de PNL, tipo, é o caso do Daniel, a Ingrid, alguns dos meninos que estão aí já tiveram aula de PNL e já tiveram contato com esta frase, o mapa não é o território, ou se você tem a primeira vez que você está vendo essa frase, o mapa não é o território, agora e você não acha meio sem sentido, bem-vindo ao clube. Eu demorei um tempão para entender por que o mapa não é o território, tá? Eu demorei um tempão pensando sobre isso, gente. Você vai encontrar várias respostas diferentes, assim, né? Mas em linhas gerais, vamos dizer assim, né? Imagina, por exemplo, que pronto, a Ingrid. Vamos pegar a Ingrid aqui agora, né? Ingrid, imagina que a Ingrid ela quer fazer uma coisa, né? Imagina que ela quer, sei lá, daqui a 4 anos ela alcançar o patamar lá de, não sei, imagina que a Ingrid escreveu uma escreveu uma escreve uma coluna sobre contabilidade, né? Eu escrevo uma coluna sobre contabilidade e eu quero que essa minha coluna atinja lá, por exemplo, 500 mil seguidores, essa minha coluna, pelas redes sociais da minha coluna, 500 mil seguidores. Legal, beleza. Eu também sou contador e eu quero escrever uma coluna. O nome da minha coluna vai ser assim: leia a minha coluna porque é melhor do que a da Ingrid. Tá? Esse é o nome da minha coluna. Tá? Aí eu vou. Imagina que daqui a 2 anos eu
ou menos, né? Um ano. Eu e a Ingrid, a gente alcançou os mesmos 500 mil seguidores. Ela tem 500 mil, eu tenho 500 mil, né? Tudo bem. Isso é o objetivo, né? A forma com que eu saí de 0 seguidores e cheguei a 500 mil seguidores é o meu mapa. É a fórmula que eu usei para chegar lá, né? O que eu preciso? Eu preciso entender de contabilidade. A Ingrid está na minha frente, que ela é formada em contabilidade. Eu fiz a faculdade, fiz um EAD aqui, consegui milagrosamente me formar em menos tempo. Aí o que eu preciso saber? Eu preciso de entender de internet. Eu vou fazer o quê? Eu vou me inscrever lá nos cursos lá do Galaxy da ABEP. Aí eu me inscrevi no curso, eu entendo de internet. Eu preciso fazer posts, eu assisto as aulas lá do Josaé e do Samuel. Aí eu preciso escrever, aí eu preciso ter aula de escrita, eu preciso ter aula de redação. Aí eu vou vendo essas minhas habilidades, eu vou aplicando técnicas até eu chegar aos 500 mil seguidores. A forma com que eu fiz é igual a que a Ingrid fez? Não. Ela seguiu outro mapa, o mapa dela, Ingrid, entendeu? Eu segui o meu mapa e ela seguiu o mapa dela. Tem o mapa da Ingrid e tem o mapa do Valdemir. Tem o mapa lá da Rafaela, tem o mapa do Daniel. Todos vocês podem usar fórmulas diferentes a chegar a 500 mil seguidores. Concordam? Tudo bem. Isso aí é o mapa, é a forma com que eu cheguei, aquela linhazinha lá, né? Que você chega. Certo? O território é o todo, tá? É o todo. É todas as possibilidades, tá? Isso me leva à seguinte conclusão. O jeito que eu faço atinge o resultado, né? O jeito que a Ingrid faz também atinge o resultado. Então, eu quero dizer o seguinte, que a forma com que eu faço não é a única forma. Então, eu quero dizer o quê? Que o mapa, ele é maior do que o território. Aliás, o território, ele é maior do que o mapa. O território é tudo. São todas as formas de se fazer uma coisa, de se chegar a um objetivo, tá? Eu tenho que ter isso em mente. A melhor forma não é a única forma, tá? A melhor forma de se fazer uma coisa não é a única forma, tá? Eu tenho que ter consciência. Por exemplo, eu chego e vejo, imagina que o Daniel faz uma coisa de maneira excelente, né? Ele chegou no nível de excelência na coisa. Aí eu tento fazer a coisa igualzinho o Daniel faz, né? Eu estou fazendo o quê? Eu estou seguindo o mapa do Daniel, né? Só que o Daniel tem habilidades que eu não tenho. Eu tenho habilidades que o Daniel não tem. Então, eu preciso construir o meu mapa. Eu tenho que ter ciência na minha cabeça que o mapa do Daniel não é o território, tá? O mapa do Daniel é o mapa do Daniel. O mapa do Valdemir é o mapa do Valdemir, entendeu? O mapa da Ingrid é o mapa da Ingrid. O território é muito maior, tá? É muito maior. Quando você pensa nessa linearidade para as coisas, mas por que tem que ser assim, 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 né? Por exemplo, eu tenho que seguir fazer isso, isso, isso. Por exemplo, a gente escuta muito, não pode ter filho cedo, por exemplo. Não pode ter filho cedo para as meninas, né? Aí, assim, eu tive filho cedo, então a minha vida acabou. Eu vou ter que cuidar, eu não posso mais fazer faculdade, eu não posso mais estudar, não posso ter um bom emprego. Isso é o quê? Isso aí é um mapa, né? A maioria das pessoas que têm filho cedo, elas acabam tendo uma profissão menor, porque não consegue se dedicar. Tudo bem, você pode se dedicar ao seu filho ali, tipo, 7, 8 anos da vida dele. 8 anos já está independente, você parte para estudar. Aí você está construindo um novo mapa. Você não está seguindo aquele mapa ali, por exemplo, da sociedade, né? Esse mapa, por exemplo, de ensino fundamental, ensino médio, faculdade, pós-graduação, doutorado, mestrado, doutorado, isso é um mapa, tá, gente? Isso é um mapa. Isso é uma maneira fácil de você ganhar dinheiro. Acreditem, é a maneira fácil, tá? De você ganhar dinheiro. Mas não é a única maneira, entendeu? Você pode, por exemplo, Daniel, que é da área de TI, tá aqui. Eu posso ser o pós-doc lá em neurociência, ser o cara, a última bolacha do pacote, a bala que matou John Kennedy, e ter um carro, ter uma casa em Barra Grande, sei lá, ter alguma coisa assim, ter uma vida confortável. E o Daniel lá no quarto da casa dele pode pegar o celular dele e inventar um aplicativo lá, e o aplicativo dele vai bombar, ele virar bilionário, trilhardário, vender o aplicativo dele o Zuckerberg e aposentar ele, a família dele, os netos dele, os bisnetos dele, entendeu? Pronto. É um mapa só. É só um mapa que o território é infinitamente maior do que o mapa, tá? Tenho isso em mente. Às vezes a gente
As pessoas, elas querem imprimir os mapas dela na gente, sabe? É do jeito que eu faço. Olha, às vezes você chega numa empresa, não, a gente faz assim, porque o antepassado do antepassado do antepassado do cara fazia dessa forma e funcionava, e é assim que funciona, e é desse jeito e pronto. Isso é um mapa, né? Se você não achar que, gente, pode ser feito de uma forma diferente, pode ser feito de uma forma diferente. Às vezes não. Deixa eu contar uma pequena história para vocês. Uma vez eu fui trabalhar numa empresa que tinha uma máquina lá, né? Que era uma máquina para consertar. Eu trabalhava consertando máquina também, Daniel. E a empresa tinha muitos recursos, né? Mas tinha uma máquina lá que estava parada há muito tempo. E eu fui lá e eu olhava aquela máquina e eu disse, cara, essa máquina não funciona, não? Aí o cara, não, rapaz, muita gente já tentou consertar aí e não conseguiu e tal. Mas não tem manual, não? Para seguir? Aí os caras falam, não, tem um manual aí. Tem as ferramentas? Tem. Então vamos tentar consertar. Cara, se quiser, vai lá. Aí eu ia, toda vez que eu tinha um tempo livre, eu ia tentar consertar essa máquina. Aí os caras iam lá, rapaz, tu não vai conseguir não, muita gente já tentou e tal, não sei o que, não sei o que. Aí uma vez eu tava lá imerso lá no manual da máquina, né, que era imenso. E o cara disse assim, falou pra mim, rapaz, você não vai consertar essa máquina não, porque isso aí... Eu disse, rapaz, deixa eu te dizer uma coisa, esta máquina aqui, ela vai funcionar. Aí o cara disse, por quê? Porque agora tem uma coisa aqui que não tinha antes. Aí ele disse, o quê? Ferramenta. Não, tem uma coisa aqui que não tinha antes. Sabe o que é? Eu. Eu sou o elemento diferente aqui. Né? O meu mapa é diferente do mapa do outro cara que veio aqui. Só que na época eu não sabia que era PNL, né? Mas assim, de fato eu acabei consertando a máquina. Por quê? Porque eu pensei de uma forma diferente. Se eu fosse seguir o mesmo mapa dos caras, eu ia ter exatamente o mesmo resultado, entenderam? Então, assim, tenha consciência, a partir de hoje, assim, todo mundo que está vendo essa aula aqui, tenha consciência de que o território, ele é muito maior. Não permita que as pessoas tragam os mapas dela e digam assim, ó, você vai seguir por aqui, você vai fazer desse jeito, é o único jeito que dá certo. Essa frase é terrível, o único jeito que dá certo. Não é verdade. Tem outras formas de dar certo. Várias outras formas de alcançar o mesmo resultado, tá bom? Gente, o mapa não é o território. É mais ou menos isso, tá? Leiam mais sobre esse pressuposto, que ele é muito legal, você racionalizar, você pensar sobre ele. E vejam se funciona para você, né? Duvide também disso, né? Deixa eu só ver aqui a pergunta da Ingrid. Melhor explorar o território para ter um mapa diferente. Exatamente isso. Quando eu exploro o território, eu tenho vários mapas, eu tenho várias opções, eu tenho várias formas de fazer a mesma coisa, entendeu? De chegar ao mesmo resultado. Excelente. Muito obrigado pela observação aí, tá, Ingrid? Então é isso, gente. O mapa não é o território, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa frase e imprimir em camisetas e andar aí na rua. O mapa não é o território. Não esqueça disso, tá? Escreva aí na sua agendinha, coloque na parede do banheiro, tá? No espelho do banheiro e pense a respeito. Vamos lá para o próximo. Esse aqui é igualmente, aliás, esse aqui acho que é mais polêmico, né, do que o anterior. O fracasso não existe, só existe feedback. Ora, quem concorda, diga sim ou não aí, tá? Você concorda que não existe fracasso em PNL? Você concorda com isso? Daniel, sim? Não existe fracasso, só existe o feedback. Tentativa e erro. Eu queria ver a opinião das pessoas que não tinham contato com o PNL ainda. O que vocês acham? Que o fracasso não existe, só existe o feedback. O pessoal que também está vendo a gente pela página do 180 graus, digitem aí as suas perguntas aí que as meninas passam aqui pra gente, tá? Pode digitar aí alguma observação, algum comentário que vocês queiram fazer. A Nívia e a Laiana passam aqui pra gente, tá bom? Todo mundo acredita que não existe fracasso, existe feedback, gente. Só tá afiado na PNL, né? Nem eu acredito direito nesse negócio aí, que não existe fracasso. Duvidem. Todo mundo que disse sim aí, pense assim. E se eu não acreditasse? Como é que seria? E se eu duvidasse disso? Duvide. Pense assim de uma forma diferente sobre isso, tá? Rafaela diz assim, depende. O fracasso é um feedback daquilo que você não fez bem. E por ele você aprende. Perfeita observação, tá?
O fracasso depende do que você chama de fracasso, tá? Depende do que você chama de fracasso. Por exemplo, às vezes a pessoa está trabalhando para chegar no objetivo, né? Quando você trabalha e você chega próximo daquele objetivo e não dá certo, todo aquele seu trabalho não é apagado. Toda aquela sua experiência, ela permanece. Todos os seus erros, eles fazem com que gere um acerto, tá? Tudo que eu fiz, todas as vezes que eu fiz que deu errado, você sabe por que o 14 bis chama 14 bis? O avião lá do Santos Dumont, você sabe por que ele chama de 14 bis? O nome do avião que voa é 14 bis? Porque ele fez o primeiro, não deu certo. Aí ele fez o bis, entendeu? Aí ele foi fazendo bis, até chegar no 14. Experiências, por exemplo, quando o cara foi criar a lâmpada elétrica lá, ele tentou quase 1000 vezes, né? Testando os vários materiais diferentes até chegar lá no carbono. Até chegar no carbono. Todo material que ele colocava lá, queimava. Todo material que ele colocava, queimava, e a lâmpada não funcionava. Aí ele, peraí, uma coisa para que não queime, só se ela tiver já queimada, que é o caso do carbono. Aí ele colocou o carbono, o filete de carbono, e funcionou, né? A lâmpada. Pronto. Mas se ele não tivesse testado todos os anteriores, ele não teria chegado àquela conclusão, entendeu? O preceito científico é que você tem que provar por que está errado. Não só o que está certo, mas pensar nas outras alternativas, por que não é o correto, tá bom? A Rafaela está dizendo assim, não, a Rafaela já li, né? O Hugo está dizendo assim, e aí, Hugo, beleza, cara? Tá firmeza? Discorda em parte. Tem pessoas que não aprendem com seus erros e continuam fazendo a mesma coisa e esperam resultados diferentes. Exato. E tem gente, Hugo, muito, muito boa essa observação. Tem gente que continua fazendo a mesma coisa esperando um resultado diferente. Essa é a definição de burrice que o Einstein trouxe, né? É você fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente, tá? Então, gente, uma coisa interessante para você racionalizar isso, para você pensar menos em você abandonar esse pensamento positivo de ou deu certo ou não deu certo, tá? A gente pensa que só existem dois polos, ou deu certo ou deu errado, sabe? Isso, entre dar certo e dar errado, tem um processo enorme ali no meio, sabe? Aí você pensa assim, gente, eu tô aqui, eu tô lá, sabe? Isso é muito complicado isso não é do pensamento humano. O pensamento humano ele constrói, ele vai aos poucos, né? Você tem que ter uma ligação daqui para cá, não é assim, isso e isso. Por exemplo, a pessoa pede para mim, chega lá e diz assim, não, Valdemir, eu quero te contratar para fazer consultoria neuroaprendizagem, eu quero aprender mais rápido, eu quero passar no concurso. Beleza, tudo bem, vamos lá. Faça o exercício tal, estude sobre isso. A pessoa, não, mas não sei o quê. A pessoa está esperando que eu pegue ela daqui, coloque ela aqui. Automaticamente, entendeu? E isso não existe. Você vai ter que cometer vários erros. Tem que fazer várias provas e ir errando. Aí, quando você vai aprendendo com os seus erros, aí que você vai evoluindo e fatalmente você vai chegar no objetivo. É uma mera questão de tempo, sabe? E avaliação de processo. Não, peraí. Cheguei aqui e não deu certo. Vou fazer de outra forma. Não deu certo. Aí vai errando aqui, errando aqui, errando aqui. Eu vou identificando, ó. Eu não erro mais desse jeito. Eu vou errar de um jeito diferente. A gente pode até, Hugo, tropeçar em alguma pedra do caminho, né? O que não dá é eu ficar tropeçando na mesma pedra toda vez, né? Vamos cometer erros diferentes, né? Eu também sou psicólogo clínico e às vezes eu recebo pessoas que têm um casamento que acham que é difícil, né? Você acha, não, assim, doutor, meu casamento tá horrível, eu só vivo brigando com a minha mulher, eu só vivo brigando com o meu marido. Espera aí. Lembra aí, nos últimos 6 meses, vocês brigaram quantas vezes? A gente brigou umas 10 vezes. A primeira briga foi por quê? Não, porque eu queria sair, ela não queria sair. A segunda foi por quê? Não, porque eu queria comprar uma coisa, ela não queria. E a terceira foi por quê? Motivos diferentes, tá? Eu disse assim, são um casal perfeito. Por quê? Porque vocês não brigam pelo mesmo motivo. Tipo assim, se eu brigava porque eu queria ir para um lugar e ela não queria, e eu parei de brigar por isso, quer dizer o quê? Que eu resolvi esse problema, né? A gente consegue se entender para onde ir.
eu já estou no nível seguinte, né? Eu aprendi com aquele meu fracasso, tá? Eu entendi, peraí, é isso aqui, tô errado, então vamos arrumar isso daqui. Tenha, entenda, compreenda, tire um proveito da derrota, sabe? Quando eu sempre gosto de usar exemplo de futebol, né? Que a Alemanha lá, ela vinha sempre chegando, né, nas finais de Copa do Mundo e tal, e chegou um momento que ela parou de chegar. Aí os caras começaram assim, peraí, a gente está fazendo alguma coisa de errado. Vamos ver aqui e pegar o que está acontecendo que a gente não está conseguindo. Eles começaram a avaliar os fracassos. Peraí, foram os 3 Copas do Mundo que a gente não chegou nem na final, nenhuma dessas 3. Tem alguma coisa de errado, né? Aí você vai avaliar o seu fracasso, você vai ter o feedback, você vai entender, olha, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Gente, vou avaliar isso, tá? A gente aprende mais com a derrota ou com a vitória, né? Com a vitória, tipo, a gente tem aquela ideia de que a gente chegou no topo, né? Não preciso fazer mais nada. Aí eu paro de melhorar, né? Quando eu chego no topo. É ou não é verdade? E se eu cheguei aqui, bem pertinho aqui, aí eu caí bem aqui, o que é que eu faço no dia seguinte, hein? No dia seguinte eu acordo 4 horas da manhã, eu já vou pensar no processo, porque na próxima vez eu vou chegar no topo. Então a derrota, ela me faz avançar, né? Ela me faz avaliar mais os processos. Dificilmente, quando você vence, você tem um sucesso, no dia seguinte você vai sentar lá, peraí, vamos ver onde foi que eu errei, vamos avaliar o processo aqui. Não, você vai sentar lá, ó, consegui aí, eu sou tal, entendeu? Eu que faço, eu sou eu e o boi no lambo, entendeu? É bem essa ideia, tá? Então, o fracasso, ele não existe em PNL, né? Esse não existe é para justamente gerar esse impacto, para que você pense, raciocine sobre a coisa. Bora gastar os neurônios, né? Bora racionalizar a coisa. Ter respostas na ponta da língua. Por que isso aqui é correto? Por que isso aqui é errado? Entendeu? Isso aqui é a ideia. Às vezes essa coisa não existe é para gerar esse impacto em você, que você se zangue. Diga, não, existe sim. Que você se empenhe no processo, tá bom, gente? Pensem sobre isso. Não, fracasso não existe, só existe o feedback, tá? Se você aceita, escreva lá na parede no espelho do seu banheiro também, mande fazer uma camiseta, imprima isso aí. O fracasso não existe, só existe feedback, tá bom? Vamos lá mais um. As pessoas reagem à sua experiência, não à realidade. Uhul. Sim ou não? É verdade ou não? Sim ou não entendi o que quer dizer o pressuposto aí? Sim? É verdade? Sim, deixa eu ver aqui. Depende. Concordo com você, Daniel. Depende. Leslie Machado, nome diferente, viu, Leslie? É o seu primeiro dia aqui, Leslie, nessa aula? Sim, Ailton Pimentel, sim. Clarissa Lins, acho que sim. É, eu acho que. Eu não acho que as pessoas reagem à sua experiência. Eu tenho a certeza que as pessoas. Segundo dia, né, Laís? Seja bem-vinda. Eu não acho que as pessoas reagem à sua experiência, eu tenho certeza disso, tá? E isso é uma verdade que você pode duvidar, mas eu vou discutir com você até a última gota de suor, tá? Oh, Leslie, desculpa. Seja bem-vindo, então, tá, Leslie? Depois você me explica por que o seu nome, assim, é um nome diferente, né? É junção do pai e da mãe? Eu gosto de brincar. Mas, enfim, seja bem-vindo, tá, Leslie? As pessoas reagem à sua experiência, não à realidade. Como assim? Não à realidade. Como é que a gente disse? Eu estou reagindo. Imagina, por exemplo, que eu tenha uma coisa como isto aqui, né? O que é isso aqui, gente? É um mouse, né? É um mouse. Quando eu mostro esse mouse aqui para vocês, alguém tem alguma reação emocional, diz assim, gente, é um mouse e tal. É uma coisa comum, né? Não, como a minha mãe fala, não fede nem cheira, né? É um mouse e tudo bem. Agora imagina o seguinte que tem, vamos falar do Leslie, né? Leslie é um típico cidadão, ele é... Qual é a tua cidade, Leslie? Escreve bem, você é daqui de Teresina, de onde você é?
O Leslie é um cara tranquilo, ele viveu a vida dele até uma certa idade tranquila, beleza. Aí, Piripiri, pronto. Você vai do João Cláudio, né? Cidade de gente inteligente, viu, cara? Piripiri. Cidade de gente inteligente. O João Cláudio é um gênio, cara. É um gênio, um gênio, um gênio. Vamos deixar o João Cláudio um pouquinho lá. Mas, assim, o Leslie é um cara que viveu lá em Piripiri. Ele teve uma vida tranquila lá, tipo, até os seus 15, 16 anos. E um belo dia ele estava na casa dele. Tô fazendo aquela alegoria com o teu nome, tá, Leslie? Aí o Leslie tá lá tranquilo e de repente ele não percebe que alguém entrou na casa dele. Tipo, alguém entrou na casa dele. E o cara é tipo, sei lá, um serial killer, um assassino. E o cara pega, o Leslie tá usando o computador dele. E o cara pega o mouse do computador dele e começa a espancar o Leslie com este mouse do computador. Pá, 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 na cabeça do Leslie. Ele não tem como se defender. E aquela situação difícil, o cara sufocando ele e tal. E aquela situação difícil, o cara batendo o mouse na cabeça do Leslie lá. Aquele cenário apocalíptico e ninguém pode socorrer ele, até que de repente alguém entra lá e salva o Leslie. É um final feliz pra tua história, né, Leslie? Beleza. Aí teve essa situação traumática pro Leslie. Aí uma bela manhã de sol, a pessoa chega lá algum parente chega pro Leslie no Natal lá maravilhoso de Piripiri, com a avenida lá toda iluminada. E Leslie vem aqui em casa que chegou um presente de Natal para ti, o Papai Noel deixou. Leslie vai correndo para casa dele, entra em casa, adentra a porta dentro, abre lá uma caixa e tem um computador. Aí ele abre a caixa do computador e se depara com isto. Qual vai ser a reação do Leslie? Ele vai cair no chão tremendo. Por quê? Porque ele sofreu um estresse pós-traumático, né? Ele gerou um trauma do mouse. Gente, o mouse vai fazer mal ao Leslie? Não. Está fazendo mal a ele é a experiência. Ele está reagindo ao quê? Está reagindo à experiência que ele teve com o mouse, não com o mouse em si. E assim é tudo na vida da gente. Se você tiver uma experiência com uma coisa, você reage à experiência, aquela coisa que evoca na sua memória, tá? Não exatamente com a coisa. A nossa reação é baseada não na realidade, mas na experiência que eu tenho, tá? Regina, tá falando aí. Pensa. As reações emocionais, elas são mais fortes, né? Elas são mais fortes. É o mesmo caso, por exemplo, Regina, que imagina que você teve uma experiência amorosa com uma pessoa e que foi uma pessoa que você se apaixonou muito por essa pessoa. E todo dia ele chegava para ti, no portão da tua casa, te trazia uma rosa vermelha. E você cheirava a rosa, gente, que maravilha. É uma pessoa, estou muito apaixonada por ele, tal, tal. Todo dia ele chegava lá e te dava uma rosa, e te dava uma rosa. A um belo dia, este cafajeste, sei lá, fez alguma coisa muito grave contigo, não gostou, que você não gostou, que você, sei lá, saiu com a tua melhor amiga, fez alguma coisa terrível, tá? E você ficou pé da vida com ele, não quer ver ele mais nem pintado. Ele virou o peste. Toda mulher tem um peste na vida dela, né? Um traste. É aquele traste. Ele virou o traste na tua vida. Aí passou um tempo, você conheceu um outro rapaz maravilhoso, uma pessoa de família. E esse cara, para te agradar, um dia chega lá no teu portão, diz: Regina, eu tenho um presente para você. Aí tira uma rosa vermelha. O que você vai fazer com esta rosa? Você pega esta rosa, você olha para ele assim, diz: olha, você pega esta rosa e você vai para o quinto dos infernos. Você vai estar reagindo à experiência que você tem da rosa, não exatamente uma rosa, tá? Pensem bem quanto a isso, né? Imaginem, por exemplo, que em algum momento da sua vida você foi fazer uma prova, por exemplo, e você teve uma experiência ruim com a prova, sei lá, era uma prova que você não tinha o domínio do conteúdo e você teve, sei lá, foi um fracasso a prova, tá? Aí aquilo ali, aquele fracasso, ele te marca muito emocionalmente. Quando você vai fazer uma prova de novo, aí você fica nervosa. Por quê? Porque você está reagindo àquela experiência daquela prova lá do passado, não essa prova que você vai fazer aqui agora, entendeu? Preste atenção nisso, que você está reagindo à experiência, não à realidade em si, tá? Como é que faz para não fazer isso, né? Como é que faz para não fazer isso?
Gente, não é tão difícil, tá? Por exemplo, é você ser mais racional, é você usar mais o seu consciente em vez de você usar o seu inconsciente. A sua memória emocional, ela está gravada lá no seu inconsciente. Você vai usar mais a sua memória racional. Espera aí, eu vou fazer esta prova, tá? Essa prova, ela não é a prova que eu fiz lá no passado. Por quê? Porque essa prova aqui, eu estudei para essa prova. Eu tenho um domínio do conteúdo dessa prova. Eu assisti às aulas, eu fiz os exercícios, eu pratiquei, então eu sei. Então eu estou olhando para a realidade. Essa realidade de hoje, da prova de hoje, é diferente da experiência que eu tenho, entendeu? Só que você tem que parar e racionalizar isso, tá? E racionalizar isso. Não, você não pode reagir à experiência que você teve. Isso não é fácil de ser feito, tá? Porque esse é um processo automático da gente. A gente reage à experiência, isso é normal. Mas para que você tome decisões mais assertivas, tem que racionalizar isso. Peraí, eu estou reagindo à rosa, eu estou reagindo ao mouse, ou eu estou reagindo à experiência que eu tive com a rosa, à experiência que eu tive com o mouse. Entenderam? Agora, se você for uma pessoa inteligente, o que você vai fazer hoje, quando você estiver deitado lá, depois de você assistir a sua série favorita, depois de você assistir a aula da Isabel, aí você vai fazer o quê? Você vai deitar lá na sua cama e você vai olhar assim para o teto da sua casa e vai lembrar assim, gente, será se eu tomei decisões baseadas na experiência que eu tive e não a realidade? Quantas vezes eu fiz isso? Aí você vai identificar um monte de vezes que você fez isso. Você reagiu à experiência, não à realidade, tá bom? Barulho de moto faz mal? Alguém? Mata alguém? Não, né? A não ser, é claro, que você tenha sido assaltado por aqueles dois caras numa moto. Aí quando você escuta o barulho da moto, seu coração já acelera. Por quê? Porque você teve a experiência ruim, tá bom? A gente tem que separar, tentar fazer isso, né? A maioria das vezes. Você vai fazer isso a maioria das vezes, né, Juliana? A Juliana não pode escutar um barulho de moto, né? Dois fulano numa moto. A gente tem que esse conhecimento, ele serve para quê? Para que você entenda, você perceba isso em você, né? Lembra que a PNL começa em você? Você percebe isso, você fica atento a isso. Peraí, eu estou reagindo à experiência. Peraí, eu estou agindo com o inconsciente. Peraí, o mapa não é o território. Essa aqui é a única, essa forma, a melhor forma não é a única forma. Olha só, quanto de conhecimento que você tem disponível para você, né? Você tomar decisões mais assertivas, você se tornar uma pessoa mais, uma pessoa que tem objetivos mais claros e que consegue desenvolver uma visão de processo, tá? Pensem nisso. Pensem com carinho, com bastante carinho, tá? Vamos para mais um aqui, né? Pronto. Esse aqui é um outro também. Rapaz, eu acho que eu só escolhi os polêmicos hoje. Depois eu vou trazer um mais tranquilo, né? Esse aqui também é interessante. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Eu queria que só as meninas escrevessem aqui. Sim ou não, tá? Só as meninas, tá? Eu sei que é polêmica. Só as meninas. Não. Todo comportamento tem uma intenção positiva. A Rafaela está dizendo não. A Clarissa está dizendo não. A Andressa está dizendo não. Não. Vocês já sabem o que eu vou falar. O exemplo que eu vou dar disso daqui é... A Juliana está falando, depende de como você vê você. Gente, assim, todo comportamento tem intenção positiva. Tipo assim, não quer dizer que o comportamento ele é bom, tá? Ele não quer dizer que isso é bom ou ruim, tá? Você está dizendo assim, a intenção que eu tenho é positiva. Deixa eu trazer um exemplo bem modo hard, assim, modo hard. Vocês acham, por exemplo, que uma pessoa que um exemplo vem da psicologia, uma pessoa que tenta suicídio, a intenção dela é positiva ou não? Vocês acham sim ou não? A pessoa que tenta suicídio, a intenção dela, a intenção do comportamento é boa ou não? A intenção do comportamento suicida, ele é positivo, porque a pessoa que tem esse comportamento suicida, a intenção dela é acabar com a dor que ela está sentindo. Ela quer se livrar da dor. Então, a intenção dela é de se livrar da dor. A pessoa, geralmente, ela não quer morrer. Ela quer se livrar da dor, entendeu? É isso.
Às vezes, assim, meninas, por exemplo, e mulheres que vivem relacionamentos abusivos, né? Aí elas ficam assim, sofrendo. O cara maltrata, o cara não deixa usar roupa curta, o cara não deixa ela ir pra festa, o cara não deixa ela participar dos grupos do WhatsApp das meninas, que falam coisas interessantes, né, meninas? Nos grupos de WhatsApp de vocês. O cara não deixa ela fazer um relacionamento abusivo. E mesmo assim ela continua com o cara. Por que, que ela continua com o cara? Porque ela pensa assim, ruim com ele, pior sem ele. Então, na cabeça dela, a intenção dela em permanecer com ele é positiva, tá? Todo comportamento tem uma intenção positiva sobre esse aspecto. Excelente quem discorda. Pense sobre o assunto, né? Quando que o comportamento não tem uma intenção positiva? Para que você rechace esse pressuposto, você tem que dar um exemplo. Quando que o pensamento, quando que o comportamento ele não tem uma intenção positiva? Ele tem uma intenção positiva, às vezes ele está encoberto, né? Aquela intenção lá minha, por exemplo, eu não sei se todo mundo tem uma tia que é meio doente. Todo mundo tem uma tia assim, né? Uma tia, um parente que é meio doente. Que você chega na casa dele e diz assim: ô meu filho, como é que você tá? Ô meu filho, eu tô com uma dor aqui no braço. Ontem eu fui no médico, aí passou um monte de remédio. Aí começa falando isso e aquilo e tal. Ô meu filho, tá doendo aqui a minha barriga, eu tô com medo do Covid, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Todo mundo tem esse parente, né? Essa pessoa que, que, que fala das suas dores, dos seus problemas e tal, tal, tal. Aí você pensa assim: qual é a vantagem de sentir dor? Qual é a vantagem de sentir dor? Na psicologia, a gente investiga o motivo encoberto, né? Por exemplo, se eu sou um cara doente, eu tô doente, não, pô, tô doente, tô me sentindo mal e tal. O que que eu ganho com isso? Se eu tô doente, eu não preciso trabalhar, por exemplo. Se eu tô doente, eu sou um coitadinho, por exemplo, é, a minha mãe cuida mais de mim, entendeu? Eu tenho mais atenção. Talvez essa tia lá que converse com você, que fale das dores, as pessoas só prestem atenção a ela quando ela está falando de uma doença, entendeu? Aí, assim, o que que ela quer? Ela quer a atenção da pessoa. Se a atenção ela obtém falando de coisa ruim, ela vai falar de coisa ruim. A intenção dela é boa, porque ela quer a atenção. O meio é que não é tão interessante, entenderam? É bem isso. Por exemplo, tem menino ruim, né? Que, por exemplo, menino, imagina que você está numa casa que tem a mãe e o filho morando nessa mesma casa. O menino, quando a mãe não tá, o menino é uma seda. Extremamente educado, obedece todo mundo, e é um menino bom, come na hora certa, dorme na hora certa, faz as tarefas e tudo. Na hora que a mãe do menino chega, o moleque vira uma peste. O moleque começa a bagunçar as coisas e grita e não come e tal. O que que ele quer com esse comportamento ruim? Ele quer a atenção da mãe, né? Quando a mãe não tá, não adianta ele ter um comportamento ruim, porque a mãe dele não tá lá para prestar atenção nele, entenderam? A intenção dele é que ele tenha que ele obtenha a atenção da mãe, né? Que é uma ideia positiva para ele, entenderam? Por exemplo, se tem uns caras que reclamam, por exemplo, do comportamento de namorada e de namorada, eu sei que sempre tem polêmica, a gente fala disso, mas assim, se você a tua namorada ela te pede atenção e tal, de várias formas possíveis. Aí ela te larga. Assim, olha, mandou aquela mensagem. Já deu, PT saudações, tchau. Na hora que ela escreve isso lá no WhatsApp, terminou o namoro, aí você começa a falar com ela. Não, meu bem, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí você está dizendo o que é para ela? Que a sua atenção ela só vai obter quando ela fizer uma coisa ruim, entendeu? Que é terminar o namoro. E os dois sofrem, entendeu? Aí você está dizendo o quê? Olha, só presta atenção em você se você terminar o namoro. Se você não terminar, não presta atenção em você. Tá? A intenção dela é positiva, mas a ação é negativa. Certo? A gente não tem que olhar muito para o comportamento, mas olhar para o que a pessoa ganha com aquilo. Né? O que, que você ganha com isso? Imagine assim, que as pessoas elas são muito tardias, por exemplo, naquela primeira aula eu pedi para vocês escreverem, eu não sei se foi nessa aula de neuropersuasão, as qualidades de vocês, né? As qualidades.
A gente demora muito a identificar as nossas qualidades. A gente demora muito a dizer do que a gente é bom, né? Mas quando é para dizer o que é ruim, meu amigo, a gente fala muito rápido. A gente tem na ponta da língua o que é ruim, né? E a gente tem uma característica nossa, um defeito nosso, e a gente tem o maior prazer de dizer: ah, não, eu sou um cara muito assim. Não, é porque. Não, Valdemir, é porque ninguém me aguenta mesmo, porque eu sou chata. Tem gente que diz assim: não, porque eu sou desbocada mesmo. Eu sou isso, eu sou aquilo. É um defeito que a gente tem orgulho do defeito. Né? Tem orgulho. Ah, eu sou dessas. Né? As meninas gostam de falar porque eu sou dessas. Né? Pronto. Pegue esse seu defeito, essa sua característica ruim, e pense lá hoje à noite também, depois de você assistir a aula da Isabel, depois de você ver a sua série, quando você estiver dormindo lá, pense nesse seu defeito, nessa característica que você tem orgulho de dizer que é ruim, entendeu? Aquela coisa que você se orgulha. Pense nisso e você pensa assim: o que eu ganho com isso? O que eu ganho, por exemplo, sendo mal educada? O que eu ganho, por exemplo, sendo grosso? O que eu ganho, por exemplo, dizendo que eu sou burro? Ah, porque eu sou burro mesmo. Tem gente que fala isso, porque eu sou burro mesmo. Tá? O que eu ganho dizendo que eu sou burro? Ah, o cara não vai me dar uma tarefa difícil, porque eu sou burro. Aí beleza, eu fico aqui no meu canto. Eu fico aqui só organizando minha mesa, fazendo H que eu estou trabalhando. Eu não sou desafiado. É isso que eu ganho. Dizendo que eu sou ruim em matemática, que eu não gosto, que eu não consigo bater metas, entendeu? Esse meu comportamento ruim, ele tem uma intenção positiva. Pense no seu comportamento ruim. O que você tem orgulho de dizer que não faz, que faz mal. Pense no que você ganha com isso. Que lá no fundo você ganha coisa. Porque você não é um extraterrestre, você tem uma cabeça igualzinha a minha. Eu já pensei sobre isso. E eu sei exatamente quando eu tô usando disso, estou usando um comportamento ruim, mas por trás eu tenho intenção positiva, tá, gente? E isso é uma coisa reveladora. Isso você vai, tipo assim, se você for extremamente honesto com você mesmo, você vai perceber que tem um fundo de verdade bem interessante, bem legal, tá? Vamos passar para mais um, né? Pronto, eu acho que esse aqui é muito importante e vai ser o último de hoje, tá? Modelar desempenho de sucesso leva à excelência. Quem concorda com isso? Sim ou não, gente? Modelar desempenho de sucesso leva à excelência, né? Sim, muito sim, né? Sim, 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 yes, é isso aí mesmo. Isso aqui pode mudar a sua vida. Rafaela, depende. Depende do que, Rafaela? Depende de quem você está modelando. É isso? Ó, cuidado, é o desempenho de sucesso, né? O que deu certo. Gente, eu não falei da conceituação de modelagem ainda, né? A modelagem é uma tecnologia da PNL, né? É chique falar, é uma tecnologia da PNL. Que a PNL ela foi tão vinculada a técnicas, né? Você fala assim, não, técnicas de PNL, não sei o que, de técnicas. Acabou que ficou parecendo que a PNL é só técnica, né? E os Master Trainers, né, o próprio Richard Bandler, ele está deixando de usar a palavra técnicas. Ele não está mais usando essa palavra, ele está usando tecnologia. Então, a modelagem é uma tecnologia da PNL para que você consiga obter resultados de uma forma mais rápida. Tá? É isso. Modelagem, trazendo a grosso modo, é isso. É pegar alguém que fez, voltando lá para o exemplo da Ingrid, né? Do blog dela lá, que tem 500 mil inscritos, né? Não, acho que foi no começo da aula, acho que agora já tem 1 milhão de inscritos, né? O blog da Ingrid, 1 milhão de inscritos, cada postagem que ela faz tem 458 mil comentários, 1 milhão de likes, né? É assim, eu vejo ela lá, eu quero fazer um blog parecido, eu quero atingir o mesmo sucesso que ela, tudo bem, quero atingir o mesmo sucesso que ela. Aí modelar é fazer exatamente o que ela fez. Pegar assim, Ingrid, onde foi que tu estacionou o teu carro? Onde é que tu estaciona o teu carro? Que eu vou estacionar o meu carro no lugar que tu estaciona o teu carro. Onde é que tu toma café? Que eu vou tomar café no mesmo lugar que você toma café. Qual o livro que você leu? Que eu vou ler exatamente o livro que você leu. Onde foi que você estudou? Eu vou estudar exatamente onde você estudou. Isso não é modelagem, tá? Não é fazer as coisas exatamente da forma como que a pessoa fez, tá? É pegar
os processos que ela desenvolveu, pegar os processos, foi que a Ingrid fez. Ela dedicou 3 horas por dia a alimentar o blog dela. Ela dedicou 2 horas a estudar conteúdos. Ela tem 5 horas dedicadas ao blog dela. Aí eu pego assim, Ingrid, legal, 5 horas. Aí eu vejo esse modelo da Ingrid. Vamos modelar esse método da Ingrid, né? Mas aí o que acontece? Eu posso não obter o mesmo resultado. Por quê? Porque o modo de aprendizagem da Ingrid é diferente do meu, tá? Ela, para aprender uma coisa, ela estuda meia hora, ela já aprende. Às vezes eu tenho que estudar 2 horas para absorver aquele mesmo conteúdo. Às vezes, para ela fazer um post, ela leve 1 hora e meia. Eu posso fazer um post em 50 minutos, 30 minutos. Por quê? Porque a habilidade dela é diferente da minha habilidade, tá? Eu pego o script dela, o modo com que ela fez, e eu adequo a minha habilidade, tá? Eu adequo as minhas características. Como que eu penso? Qual é o meu background? Qual é o meu histórico de vida? As coisas que eu já sei fazer, as coisas que eu já tenho experiência, tá? Vão ser diferentes da Ingrid. Isso é modelagem. Vou pegar os métodos dela e vou aplicar ao objetivo que eu quero conquistar. Meu objetivo é parecido com o dela, que é o tal do sucesso, né? Certo? Modelagem não é fazer igual. É você pegar o modelo, adaptar as suas habilidades, adaptar as suas contingências e fazer. Para quê? Porque você não precisa reinventar a roda. Tá? Você precisa fazer. Gente, eu vou pegar do zero aqui. Eu não sei nada de internet, eu não sei nada de política, eu não sei nada. Eu vou escrever um blog do zero. Eu posso alcançar o sucesso. Mas eu te garanto que eu vou demorar muito mais do que, por exemplo, eu vir aqui e assistir a aula do Johnny, a aula da Isabel, a aula dos meninos do Samuel, do Josaé, a aula do professor Tiago Humberto. Se eu já tenho os modelos dele, eu vejo como eles fizeram, a forma, as técnicas, eu estou recebendo tudo isso, eu estou otimizando o meu sucesso, né? Estou modelando. Esse é o nível, né, profissional da modelagem, vamos dizer assim. Tem um nível também pessoal, intelectual, emocional, que eu vou pegar, por exemplo, aquele cara que tem um desempenho extraordinário. Ele, além de um excelente profissional, ele gerencia muito bem a vida dele, ele tem uma performance intelectual muito boa. A gente consegue também modelar isso, tá? Eu consigo, porque o cara ele não é um extraterrestre, ele não veio de Krypton. Se ele é uma pessoa, ele tem um cérebrozinho igualzinho ao meu, eu também consigo fazer o que ele faz, entendeu? Não tem mágica, não tem talento exacerbado, não tem... Eu já até falei isso, que o talento, ele interfere lá naquele 1%zinho. Os outros 99% é transpiração, é técnica, é estudo, é dedicação, tá? Eu posso modelar o cara profissionalmente, eu posso modelar ele enquanto a um desempenho pessoal, né? Eu consigo fazer isso também. Eu consigo modelar a Ingrid, eu consigo modelar o Johnny, eu consigo modelar a Rafaela com o desempenho pessoal dela. A PNL ainda te permite isso também, tá? Se você tem a pessoa ali próxima de você, você consegue modelar a linguagem dela, você consegue modelar o processo de pensamento dela, como ela pensa. Isso vai te ajudar muito, sabe? Isso te ajuda de uma forma extraordinária. Se você tem o contato, se você tem o privilégio de conviver com um profissional que tem alta performance, aproveite, cara. Sente com ele, seja assistente dele, converse lá, né? Tem até o post aí que o Dr. Helder fez, né? Que às vezes uma conversa com um cara que tem um desempenho alto pode economizar um tempão lá de dedicação para você, né? Por quê? Porque o cara já fez, ele sabe como é que faz, entendeu? Então, assim, às vezes eu quero ser um grande jornalista, eu trabalho com um cara que é muito bom, gente, cara, deixa eu sentar aqui contigo no meu horário de almoço, na hora que eu não tiver de folga, na hora que eu não tiver a tarefa, eu vou ver como é que você faz, como é que você trabalha, entendeu? Isso é modelar o sucesso, né? E isso, invariavelmente, leva a uma excelência, né? Que, a Nívia está me avisando aqui que só falta 1 minuto, desculpa aí. Isso, invariavelmente, leva à excelência. Pode não te levar ao sucesso, mas te leva a um aperfeiçoamento de método, tá bom, gente? A gente hoje foi muito intensa, a gente falou sobre vários pontos bem interessantes e eu queria que vocês pensassem sobre isso e aplicassem um de cada vez, tá bom?
Boa noite a todos. Até a próxima segunda. A gente vai trazer mais pressupostos de forma fantástica. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção. Abraço, pessoal que está vendo pela internet.